E neste vídeo eu trago para você um cenário geopolítico fictício, baseado nas informações que nós temos sobre Estados Unidos, CV e PC, e o Brasil. Gente, o ano para todo esse contexto seria o ano de 2027. Num seguinte cenário, esse cenário é um cenário hipotético. Vamos lá. Nos bastidores da geopolítica internacional, os Estados Unidos começam a redefinir sua estratégia para a América Latina, após anos focados em conflitos globais maiores, no caso Ásia, Oriente Médio e Europa. Washington volta sua atenção para algo que há décadas preocupa suas agências de segurança, que no caso seria o crescimento das facções criminosas transacionais brasileiras, especialmente o PC e o CV. Esses grupos deixam de ser apenas organizações domésticas, no caso nacionais do Brasil, e passam a operar com redes logísticas continentais, conectando tráfico de droga, principalmente cocaínas vindas de Andes, armas, rotas via Paraguai e Bolívia e lavagem de dinheiro internacional. Gente, aqui você vai ver o seguinte cenário. Esse cenário, ele começa da seguinte forma. A virada acontece quando as agências americanas passam a classificar o CV, e o PC como algo próximo à organização criminosa transnacional de alto impacto estratégico. O que isso significa? Calma, não é terrorismo, mas também não é apenas um crime comum. No cenário fictício, relatórios internos indicam que o PC controla as rotas logísticas mais eficientes que muitas redes tradicionais mexicanas. Olha o ponto que chegou. O CV mantém influência forte em áreas urbanas altamente densas. Ambas as facções começam a testar expansão na África e na Europa. Isso leva os Estados Unidos a enxergar o problema não mais como um problema policial local, mas como um problema geopolítico. E é aqui que os Estados Unidos entram. Neste cenário, o que acontece, gente? Os primeiros movimentos americanos, em vez de intervenção direta, assim como ele fez em outros países, o que seria inviável politicamente, os Estados Unidos adotam uma estratégia em 3 frentes. E eu vou destacar aqui as 3 frentes para você. Agora, se você chegou até aqui e não inscreveu ainda no canal, já inscreve-se no canal e ativa o sininho. Vamos lá. A primeira estratégia é a pressão diplomática. O Washington começa a usar acordos de cooperação para exigir compartilhamento de inteligência mais profundo, rastreamento de fluxo financeiro e endurecimento contra a lavagem de dinheiro. O segundo ponto estratégico aqui dos Estados Unidos é a Operação Invisíveis, que no caso usa a inteligência. E quando se fala de inteligência, você sabe que os americanos têm a inteligência ponta de linha. Sem anúncios públicos, cresce a presença da DEA, que é a antidrogas. Neste segundo ponto, cresce a presença aqui no caso da DEA, que é a antidrogas, o FBI, crime organizado financeiro, e a CIA, monitoramento estratégico. O foco principal é mapear líderes, rotas e conexões internacionais do PC e do CV. Terceiro ponto, a cooperação tecnológica. Os Estados Unidos oferecem ao Brasil sistemas avançados de vigilância, software de inteligência financeira, monitoramento de comunicação, mas com uma contrapartida silenciosa. O maior acesso aos dados brasileiros. Agora, nós vamos focar no impacto, qual o impacto que isso traz para o governo, no caso, para o governo brasileiro. Aqui a situação se torna muito delicada. Primeiro, se o governo aceitar a cooperação total. Quais são as vantagens? Enfraquecimento das facções, maior controle sobre as rotas ilegais. E quais são os contrapontos? A perda de autonomia estratégica, críticas internas por subordinação aos Estados Unidos, resistir parcialmente, o que pode acontecer? Quais são as consequências? Maior influência externa,
e maior risco de isolamento internacional. No ponto, digamos assim, que a tensão ela começa a intensificar internamente, conforme a pressão aumenta, o país começa a sentir efeitos indiretos. A segurança pública, aumento de confronto entre forças policiais, né, e facções, disputas internas dentro do próprio crime organizado. A política, a oposição, no caso, a oposição acusa o governo de fraqueza ou submissão. Aliados defendem a cooperação internacional como necessária. E na economia? Na economia há uma maior vigilância financeira, impacta setores informais, possíveis sanções indiretas se o Brasil não colaborar. Então, neste ponto, o Brasil entra num ponto muito crítico por conta em questões financeiras, questão tecnológica, para combate ao crime organizado, fica difícil. Agora, veja bem, o risco de internacionalização do problema. O que isso quer dizer? Vamos lá. No cenário mais avançado dessa história, os Estados Unidos poderiam tomar medidas mais duras, como classificar membros das facções como alvos internacionais prioritários, né? Impor restrições financeiras globais, tipo lista de sanções, pressionar bancos e empresas brasileiras. Isso criaria um efeito dominó. O problema deixa de ser só do Brasil e entra na esfera global. O ponto crítico aqui, creio eu, que nessa análise fictícia de 2027, ou ali iniciando 2026, 2027, seria o seguinte: o maior risco para o governo brasileiro no cenário não é militar a princípio, é político. Perder controle, narrativas internas, ser visto como incapaz de controlar o território, ou ao contrário, ser acusado de permitir interferência externa. Isso pode levar a desgaste da popularidade, que já não tem, né? Polarização mais intensa, que já está, e pressão institucional, que também já está. Então, nós já estamos neste ponto crítico do desgaste do governo, da polarização e da pressão institucional. A conclusão aqui é a seguinte: na história construída, os próximos passos dos Estados Unidos no Brasil não seria uma intervenção direta a princípio, tá? Mas sim uma influência crescente via inteligência e economia, pressão diplomática discreta, porém constante, aplicação da cooperação com condicionamentos estratégicos. E o impacto principal no governo brasileiro seria um equilíbrio difícil entre soberania e necessidade de combate ao crime transnacional. Gente, aqui você vai entender o seguinte: você vai ver que o Brasil já está num ponto muito crítico e que sair desta situação vai trazer um alto preço para a população, para o povo, inflações, juros, impostos cada vez mais pesados, desemprego. Então nós vamos pedir a Deus para que Deus ponha as mãos sobre esta nação brasileira e que nós venhamos nos recuperar do que está para vir sobre o Brasil. Beleza? Inscreve-se no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações.